Governadora, assinatura dos contratos do programa Avançar Mais nas Cidades, com linha de crédito, isso chama atenção também o aspecto que agrega um valor de autonomia para os gestores. Sim, a gente colocou as contas do Estado em ordem, abrimos vários programas e projetos para apoiar municípios em todas as frentes, com recursos a fundo perdido do Tesouro do Estado e também mais essa linha que é de ação, que é uma linha de crédito que os municípios têm um prazo de carência, ou seja, sem fazer o pagamento, só entram para o pagamento depois, prazo longo de pagamento. A Paula aqui pode explicar melhor essas condições, para financiar aquilo que for prioridade para o município e que naturalmente se conecte ao desenvolvimento dos municípios. Então a gente está vendo projetos que são relacionados à infraestrutura escolar, né, a transporte escolar, a pavimentação, a saúde, assistência social, em várias áreas, né, que vão beneficiar as comunidades nesses municípios que são os primeiros a assinar os primeiros 100 milhões de reais desse nosso programa criado no final do ano passado, que agora entra em operação. A Paula pode dar mais alguns detalhes ainda sobre como é que está funcionando esse programa. Está funcionando muito bem, nós fomos procurados por diversos municípios, nas mais diversas regiões e com demandas também muito diferentes em infraestrutura, em saúde, em educação, porque esse é um programa que, além de dar essa liberdade para os municípios, ele também oferece mais benefícios. Normalmente os programas dos bancos, o Cláudio sabe disso, oferecem, por exemplo, de carência 1 ano, 2 anos, o nosso oferece 3 anos de carência, 15 anos para pagar, que é bem mais do que a maioria dos programas de financiamento, uma taxa de juros um pouco abaixo do mercado, o que tem estimulado os prefeitos. Em 3 meses nós conseguimos assinar com 21 municípios e já tem muitos outros nos procurando com interesse, então significa que é um programa que veio para ficar e vai transformar muito a vida de gaúchos e gaúchas. Presidente, o senhor disse que tem essa facilitação no recebimento, no repasse do dinheiro. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Hoje a porta de entrada dos municípios tem sido muito o Badesul pela característica do Badesul Cidades, né, e pela própria parceria já histórica aos municípios. Então hoje, por exemplo, nós já temos em estoque, que a gente chama, 90 milhões de reais demandados por ao redor de 19 municípios. Só que esse processo continua entrando. Então o importante do Mais Cidades é porque você também vai ter a questão do retorno para o fundo e isso se retroalimenta no financiamento. Então nós temos tido também a preocupação que os projetos estejam alinhados ao plano de desenvolvimento do Estado, mas não fechado numa caixinha, mas permitindo que você tenha essa preocupação. E eles são projetos das mais diversas áreas. E o Badesul hoje está presente em 84% dos municípios do Rio Grande do Sul. O Badesul será a única agência de fomento usada para financiar o Avançar Mais Cidades, ou a gente vai ter outras agências, outros bancos que podem também se envolver nesse processo? O BRDE e o Banrisul também estão envolvidos, mas nós estamos usando o Badesul como porta de entrada. Quer dizer, qualquer prefeito ou prefeita que queira saber mais informações ou queira trazer um projeto pode procurar o Badesul, que no momento em que se encerrar o recurso do Badesul, o próprio banco vai fazer o encaminhamento para os outros, para os parceiros, para o BRDE e para o Banrisul. Governador, graças ao equilíbrio fiscal, isso tudo? Não, sem dúvida, a gente tem utilizado os recursos dos superávites que o Estado tem alcançado ao longo desses últimos anos. É importante lembrar que ao longo de 40 anos, a maior parte dos anos dos governos, o Estado fechou com déficit nas suas contas, então a gente aproveitou os superávites alcançados nesses últimos anos para destacar esses valores, aplicar na CADIP, que é a Caixa de Administração desses recursos, que agora alcança, a partir da formação deste fundo, esses recursos para a operação via Badesul, Banrisul, BRDE aos municípios. Então é, sem dúvida nenhuma, fruto do esforço, do equilíbrio das contas públicas que nós conquistamos duramente e que duramente se busca manter aqui no Estado. Estamos hoje aqui no Palácio Piratini, junto com o governador Eduardo Leite, várias autoridades, prefeitos e a TV FAMURS hoje tem a honra e o prazer de receber aqui o presidente do Badesul, Cláudio Gastão. Hoje, a assinatura dos contratos do programa Avançar Mais Cidades, a linha de crédito do Badesul, quase 100 milhões, hoje 21 municípios. Nós tivemos, em outubro foi lançada essa linha Mais Cidades e o governo do estado, através da secretária Paula, colocou como meta para o Badesul colocar 100 milhões no mercado. Então nós em 3 meses colocamos 99,9
milhões no mercado em 21 municípios, em projetos dos mais variados tipos, desde que estivessem ligados ao Plano de Desenvolvimento do Estado. Então, hoje, 21 municípios receberam recurso já na assinatura no ato do contrato, um recurso facilitado, com velocidade, para obras que estavam trancadas nos seus municípios. E velocidade é de imediato? De imediato, ou seja, nós estamos dizendo aí que em 3 meses os municípios estão recebendo seu recurso em coisas que normalmente numa linha normal, numa linha normal você vai demorar 6, 7, 8 meses. Então teve todo um processo de tornar desburocratizado este processo e dando velocidade e colocando recursos diretamente na mão do prefeito. E nós estamos conversando aqui, eu estou pensando, e no município qualquer recurso é um grande recurso, né? Sim, enquanto com esse recurso, o que acontece? Entra num momento bom para o município porque libera outros recursos dele para outras questões, outras obras. Então, e são recursos com juros bastante bons em termos de mercado, o que permitiu um interesse muito grande, tanto que a linha vai continuar para mais 200 milhões sendo colocado no mercado em parceria Badesul, BRDE e Banrisul. Nós estamos colocando agora os nossos 100 milhões, mas também vamos participar das novas tranches que são de 200 milhões de reais. Para fechar aqui a fatura, 21 municípios hoje. 21 municípios, mas com certeza, se a gente deixar o Badesul, nós vamos fazer mais 100 milhões. Muito feliz sair hoje daqui, prefeito de Cerro Grande, aqui, Álvaro Decano. Muito bem, Sérgio, muito bem, muito feliz. É mais uma obra do nosso governo do estado, em parceria com a CADIP, Badesul, e a gente fez um projeto e então fomos contemplados aí com mais um recurso que vai ser investido lá em máquinas que serão usadas na nossa agricultura, que serão usados nas nossas obras. Então a gente muito mais feliz novamente aqui por esse governo municipalista que nós temos e parabéns ao governador Eduardo Leite e toda a sua equipe, que somos gratos eternamente a ele por tudo que desenvolve e cuida bem do nosso povo gaúcho. Parabéns a Cerro Grande. Muito obrigado, parabéns a todos nós e a Cerro Grande também. Governador Eduardo Leite, nós sempre somos convidados para o Piratini, a gente chega aqui com uma expectativa enorme. Aqui, muitas vezes, a gente celebra convênios, obras, lançamentos, investimentos que chegam lá direto na vida das pessoas. Muito boa tarde. Em seu nome, todas as autoridades que estão aqui. Mas hoje, de forma muito especial, os prefeitos e prefeitas que façam esse registro aos colegas que estão aqui, um cumprimento que respeito demais a todos, são 21 municípios que irão assinar e celebrar confiança. A confiança do Estado na capacidade dos prefeitos e prefeitas, suas equipes de servidores em planejar, tomar crédito, executar e entregar resultados. Aqui, o Estado com os parceiros facilitam, criam condições e abrem caminhos. E nós assumimos, prefeitos, executamos e transformamos, nesse caso, o crédito em realidade. E isso nos honra muito, governador, porque demonstra respeito com quem conhece a realidade de perto nos municípios. Desenvolvimento não se impõe, desenvolvimento se constrói próximo dos municípios com essa sensibilidade que o senhor tem, que a sua gestão tem, que as suas equipes têm em ouvir os prefeitos e prefeitas, ouvir a FAMURS, consequentemente as pessoas que estão lá na ponta. Esta linha de crédito permitirá escolhas conscientes e estratégicas, independente do valor, independente da região. Escolhas que foram feitas por prefeitos e prefeitas que sabem onde esse crédito fará a diferença, seja no transporte escolar, seja no centro de eventos, pavimentação asfáltica, distritos industriais, iluminação, aonde for, ele fará a diferença na vida das pessoas. Quando o Estado oferece crédito com os seus parceiros, como é o caso do Badesul, senhor Cláudio Gastal, CADIP, Carlos Eduardo, o município assume um compromisso e a gente fala de investimentos para um retorno humano. Os valores disponibilizados hoje ainda não alcançam toda a demanda existente, mas eu digo com muita tranquilidade e convicção, este é um caminho responsável, é o começo que aponta para um caminho
para todos nós. Um caminho onde o Estado confia, os municípios assumem o compromisso e o desenvolvimento acontece. Porque quando a gente fortalece a economia, a gente fortalece a autonomia dos municípios. E é assim que se constrói um Rio Grande muito forte, em nome da nossa secretária Paula, ex-prefeita. Cumprimento a todas as mulheres, nossa prefeita de Cruz Alta, que aqui está também. Também faço uma referência, secretário, ao ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, que ouviu atentamente um pedido da FAMURS em julho para que essa linha de crédito fosse disponibilizada aos municípios, e tão logo sua equipe, secretária Priscila e agora secretário Leandro, em outubro foi lançado e divulgado aos municípios, e estamos aqui, 21, e por certo teremos mais municípios batendo na porta do Badesul, se habilitando com a facilidade para que as coisas aconteçam, independente da região, independente do município. Eu torço pelo Rio Grande. Eu torço para que a gente consiga não voltar mais no tempo onde a gente tinha que bater na porta, governador, e pedir os atrasados da saúde. Nós queremos voltar todas as vezes aqui, nesse palácio, para assinar convênio, assinar termos de repasse, parcerias com os municípios, linhas de créditos, para que a gente consiga entregar resultados para as pessoas e fazer os gaúchos continuarem vivendo como estão e, por certo, melhores ainda. Muito obrigada a todos. Contem sempre com a FAMURS, contem sempre com os municípios, porque é onde a vida acontece. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Saudar o representante do Ministério Público, Dr. João Ricardo Santos Tavares, também o nosso Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Nilton Leonel Arnec Maria, nossos secretários aqui, muito especialmente a secretária Paula Mascarenhas, que liderou esse processo para que nós pudéssemos constituir mais esse programa, né, em parceria com os municípios, mas agradecer igualmente aqui a secretária Priscila, nossa secretária da Fazenda, a quem está vinculada, a CADIP, né, a nossa grande articuladora aqui também, e financiadora, né, desse projeto, que é a CADIP, a partir do Carlos Eduardo Provenzano, porque nós organizamos o Estado ao longo dos últimos anos para que nós pudéssemos constituir o superávit que nós temos obtido ano após ano e converter, né, esse superávit em recursos através da CADIP que viabilizam esse tipo de programa. Então, a gente sai daquele Estado que tinha recorrentes déficits para um Estado que tem alcançado superávit nas suas contas e transforma esse superávit, inclusive, em fonte de financiamento para alcançar os municípios, mais ainda a parceria do governo do Estado. Saudar o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Fernando Klasman, também o secretário Leandro Ewald, que acaba de assumir a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretário Socella, do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, secretário Costela, da Logística e Transportes, deputado Rafael Braga, e a todos os prefeitos e prefeitas, a partir da nossa presidente da FAMURS, Adriane Perim de Oliveira, e também a prefeita Paula Librelotto, que falou aqui em nome dos diversos beneficiados, municípios beneficiados por esse programa, presidente do Badesul, Cláudio Gastal, vice-presidente Flávio Lamel, e também a todos os amigos da imprensa que estão aqui. Enfim, vocês já sabem, né? Estamos entrando aí no 8º ano de governo. Ao longo dessa jornada toda, a prefeita Paula ainda lembrou aqui, eu sempre recebi a pastinha social dos prefeitos com o pedido dizendo assim, governador, olhe com carinho, seja sensível. Eu digo, não, falta sensibilidade e carinho, eu sou muito carinhoso, falta dinheiro, né? Tendo dinheiro a gente faz as coisas acontecerem. Mas eu sempre acreditei que, seguindo aquela jornada que nós seguimos, que foi dura, difícil, antipática, de reformas estruturantes, de privatizações, o Estado encontraria equilíbrio nas suas contas e nós passaríamos a poder não apenas pagar em dia o que era devido aos municípios e aos nossos servidores públicos, mas também poder lançar novos programas e projetos. E aí vocês sabem, a gente tem feito, né, em todos os municípios parcerias via avançar do turismo, avançar no esporte, avançar em saúde, em assistência social, na pavimentação, através do Pavimenta. Todos esses programas são para poder qualificar os municípios e melhorar a vida dos gaúchos que vivem lá. Então, sou muito grato aos prefeitos que
têm trabalhado de maneira dedicada para os seus municípios, são bons parceiros, entendem lá na ponta onde que melhor vai se fazer sentir a aplicação do recurso público, tanto melhor que a gente possa trabalhar dessa forma. Eu também, além de como quando eu era prefeito em Pelotas, não me conformar em ter que entrar na justiça contra o Estado para que ele pagasse o que era devido, foi o que eu tive que fazer. Eu vim a Porto Alegre para cobrar os atrasados, como falou aqui a prefeita Paula, e o que eu recebi de recado foi: prefeito, entre na justiça, entre contra o Estado, porque não temos o que fazer. E tive que entrar na justiça para que se pagasse aquilo que era devido para poder abrir uma unidade de pronto atendimento em Pelotas, que era o dever do Estado, como cofinanciador, aportar recursos junto do SUS para manutenção daquela UPA. E o município ainda assim colocando recursos também, porque eram insuficientes os recursos do SUS e do Estado. Então, não só não tinha o recurso, a gente tinha que brigar para conseguir pagar o atrasado, quando tinha, especialmente nos programas federais, também não me conformava de que vinha empacotado para fazer aquilo que eles achavam que devia ser feito, não aquilo que nós, na ponta, entendíamos que era prioridade. Eu sinto muito, assim, no caso do esporte, por exemplo, eventualmente, para a minha cidade, está lá uma praça, um parque, que eu preciso reformar a pista, implantar iluminação, fazer alguma coisa, mas o que tem de dinheiro é para construir um ginásio. Mas não preciso construir um ginásio, eu preciso reformar a praça para que ela se transforme num espaço de esporte e lazer adequado. Ah, não, mas o dinheiro é para ginásio. Então, você tem que fazer um projeto, um ginásio que eventualmente não era necessário, porque é para onde tem o dinheiro. Não faz sentido, né? Então, a gente, aqui no governo, no nosso mandato, a gente teve duas definições. Primeiro, tendo recurso, vamos buscar parceria com os municípios. Segundo, vamos fazer essa parceria com mais abertura para os municípios entenderem onde é que o recurso deve ser aplicado e respeitar a vontade local, que mais e melhor vai atender aquela comunidade. E assim a gente tem feito ao longo desses anos, tanto melhor para os municípios quando a gente consegue fazer isso a fundo perdido, mas não dá para alcançar tudo com fundo perdido, né? A gente precisa também criar novas ferramentas, e o interessante desta aqui, né, do Avançar Mais Cidades, e que a gente pretende ter novas tranches, novos aportes que vão ajudar a colocar mais recursos nesse fundo para financiar os municípios, é que ao longo do tempo também os municípios vão pagando, né, essa conta e vai reforçando esse fundo, retomando a capacidade do fundo de financiar outros projetos. Então, os municípios aqui estão obtendo esses financiamentos em condições bastante diferenciadas em relação ao que o mercado proporciona, tem prazos de carência, tem mais prazo para pagar, enfim, e conforme vão pagando, esse fundo volta a ser alimentado para poder financiar outros projetos dos municípios. E o Estado deverá fazer, né, novos aportes para poder reforçar este fundo e ajudar, assim, os municípios a atenderem o máximo possível de projetos. O caminho que o Rio Grande optou, né, enfrentar os temas sensíveis. Nós, insisto, não foi fácil ao decidirmos tocar em pontos que não eram simpáticos, né, da reestruturação da máquina pública, mas é o que nos está deixando hoje, permitindo fazer essas parcerias, colocar o recurso onde precisava, e pode pegar qualquer área, né? Tenho insistido nisso. Qualquer área, na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, este governo vai ter resultados melhores do que historicamente o Estado foi capaz de fazer. Porque eu não acredito que os governadores anteriores a mim fossem antipáticos ou insensíveis ou não carinhosos, vamos dizer assim, né? Porque já que falamos sobre carinho e sensibilidade para atender os projetos, é porque não tinha recurso. E não tinha recurso porque precisávamos rever, né, o tamanho da máquina, a estrutura da máquina pública, sem o que ficaria impossível. A melhor simpatia que eu pudesse ter, e me esforço para ser um sujeito simpático, seria insuficiente para atender o que os prefeitos vêm buscar aqui. Porque não vem buscar simplesmente um sorriso, um aperto de mão e uma foto com o governador, vem buscar recursos para os seus municípios, e é assim que tem que ser. Vem buscar, a partir dos seus projetos, a capacidade de melhorar a vida da sua população. E é isso que nós precisamos. Então, sou muito grato também aos prefeitos que fazem a sua parte lá na ponta, organizam bons projetos, mantêm as contas dos municípios também regulares para desenvolvermos essas parcerias e conseguir
entregar para todos um Estado melhor. E o Rio Grande celebra, sem dúvida nenhuma, que nós viramos essa página e possamos olhar, portanto, para o futuro com mais confiança. Obrigado a todos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando o governador Eduardo, cumprimentando a secretária Paula, cumprimento todas as autoridades, as pessoas citadas, em especial meu amigo João Ricardo, né, está aqui presente, obrigado pela... E eu gostaria, de alguma maneira, colocar para todos a nossa satisfação como Badesul de ter participado desse processo. Eu me lembro que nós fizemos um almoço, né, Paulo, em outubro, né, e eu levei para Paulo uma lista de prefeituras com a demanda que o Badesul tem em termos de projetos para apoio ao município. O Badesul tem tido uma característica de ser o amigo das prefeituras, muito. E hoje ele está presente em mais de 84% dos municípios do Rio Grande do Sul. Mas eu queria pegar aqui, que esse é um primeiro evento de 2026 que o Badesul participa, junto com o governador, e colocar um pouco também do balanço do Badesul, né? E eu peço a paciência para 5 minutinhos. Primeiro, colocar para vocês que o Badesul, em 2025, colocou quase 1 bilhão de reais aprovados no mercado do Rio Grande do Sul, em termos de financiamento. Liberou 900 milhões de reais, seja para o agronegócio, seja para negócios empresariais, seja para micro e pequena empresa. Só no agronegócio foram ao redor de 400 milhões de reais liberados, e muito na questão de recuperação do solo, na questão de recuperação de áreas degradadas e no processo de irrigação. O Badesul tem sido caracterizado como um dos agentes financeiros que mais financia irrigação no Brasil. Nos pequenos negócios, nós chegamos à cifra pequena, parece 52 milhões, mas quando a gente fala em pequenos negócios, que nós estamos falando aí de faixas de até 5 mil, 20 mil reais, isso é um universo bastante grande em termos de micro e pequenas empresas, utilizando o fundo garantidor da RS Garante. Então, esses são números de 2025 que nos deixam muito orgulhosos. Mas quando nós pegamos o recorte de setor público, né, e aqui temos muitos prefeitos, né, e aí é para análise de comparação, em 2025, da maneira formal, maneira tradicional que o Badesul trabalha, nós tivemos liberados 165 bilhões de reais para municípios. Só nesse programa já vão mais de 100 milhões. Para ser mais preciso, Paulo, 99.998, ficou 2 mil reais, né, no caixa, ou seja, pela... Então, isso mostra que são, no ano de 2025, 28 municípios atendidos, e a gente chegou a quase mais de 3 milhões de pessoas. Mas não fica por aí. O Badesul, desde que começou a atender municípios, hoje nós atendemos 88,3% dos municípios do Rio Grande do Sul estão presentes com projetos do Badesul sendo financiados por Badesul. Isso dá aproximadamente 10 milhões de pessoas impactadas, e nós chegamos aí, já financiamos mais de 1 bilhão de reais em municípios no processo do Badesul Cidades, que é nosso programa para municípios. E, indiscutivelmente, o programa Avançar Mais Cidades, para nós, ele é muito importante, porque ele também inverteu uma lógica que eu acho que é fundamental a gente destacar, ou seja, é a assinatura do contrato e o recebimento de dinheiro na hora, ou seja, na conta. Ou seja, não era o processo de prestações de contas, pague, assim por diante. Os municípios têm assinado o contrato, recebido o dinheiro na sua conta diretamente para poder sair jogando de maneira rápida. E coloco que nós fizemos aí em 3, 4 meses, né, Paulo? Mas, além disso, nesses 3, 4 meses, teve a organização do projeto. Assinatura do contrato, definições com a Fazenda, definições com a CADIP. Portanto, os próximos serão muito rápidos, né? E aí aqui eu trago um pedido, né, e uma demanda. Nós hoje, Badesul, temos mais 90 milhões de reais, né, em 19 municípios prontos para serem financiados por linhas de crédito, né? E essa linha de crédito, então, se pudermos avançar em alternativas para fazer que esses 90 milhões, nós acreditamos, e aí a minha equipe está lá atrás, acho que em 60, né, Diego? 60, 90 dias, a gente está com todos esses assinados e contratados para colocar o recurso no mercado. Seriam mais 19 municípios atendendo e acessando esse recurso dos mais variados projetos. E, por fim, encerrando, eu não queria deixar de trazer, depois de um período como a gente já esqueceu um pouco a enchente, mas o Badesul inovamos esse ano que passou, né,
sendo primeira agência de fomento do país a lançar uma linha de crédito específica para projetos municipais de soluções baseadas na natureza. Ou seja, projetos que estão alinhados com o plano do Rio Grande e que trabalham desde a implantação de infraestrutura e soluções baseadas na natureza, mas também a questão de jardins de chuva, biovaletas, parques multifuncionais, drenagem, revitalização de rios e córregos, fazendo um mix tanto com a soluções baseadas na natureza, mas também a solução cinza, ou seja, não é que tenha que ser 100% solução baseada na natureza, mas você tendo até 30%, 40% do projeto com soluções baseadas na natureza, você tem uma capacidade de pegar crédito com um financiamento mais barato. Portanto, governador, deixo aqui o agradecimento muito Priscila, Ruita, Flávio, Petri, todo o pessoal da CADIP, que foram grandes parceiros, a Paula, né, que nós tivemos essa reconstrução, o Leandrinho, que vai ser sempre o Leandrinho, né, o secretário Leandro, né, e em especial a equipe do Badesul, liderada pelo Diego, que está lá. Foi muito rápido esse processo. Nós poderíamos dizer que, efetivamente, em 60 dias, a gente contar, foi todo o processo para esses municípios. E isso também é uma demanda, agradecer muito às prefeituras que correram atrás, elaborando seus PVLs, elaborando seus projetos para poderem colocar na esteira. Portanto, governador, se deixar para nós, a gente pode botar mais 90 milhões de mercado em 19 municípios, e aí já apresentei uma solução, um desenho para a Priscila, para o secretário Tanielson, né? Já encaminhei também para o próprio Pedro Capelupi, e acredito que a gente pode aí não só avançar com mais municípios, mas também atender ali o financiamento em municípios, em áreas degradadas devido à enchente, também com uma linha de crédito, uma margem que nós temos no Plano Safra do Ministério da Agricultura. Então, obrigado e agradeço muito a todos e podem contar com o Badesul sempre, porque ele responde rápido e com firmeza. Obrigado.